Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós vamos prosseguir hoje com mais uma aula sobre meios de impugnação às decisões judiciais. Nós vimos falando aí desde o começo do nosso período letivo. Dentro de meios de impugnação às decisões judiciais, nós estamos enfatizando os recursos contra as decisões judiciais. E no contexto dos recursos contra as decisões judiciais, nós temos falado bastante sobre aspectos relacionados à definição, às características, e assim também nós dedicamos boa parte da nossa carga horária aos juízos de admissibilidade de mérito dos recursos. Então, aqueles de vocês que eventualmente tiverem perdido alguma aula ou não estiverem se lembrando de alguma coisa, eu tenho enviado aí, tenho postado para vocês aí o link que eu estou colocando tudo ali na página no YouTube, para vocês olharem quando quiserem, tá ok? Se vocês consultarem uma doutrina clássica, autores mais tradicionais, pode ser, eu não digo que isso seja algo absoluto, mas pode ser que vocês vão encontrar uma classificação dos efeitos dos recursos que se limita a dizer o seguinte, que os recursos teriam um efeito devolutivo e suspensivo, ou podem ter efeito devolutivo ou suspensivo e assim por diante, de modo que os efeitos dos recursos se limitariam a esses dois, ou tudo o que acontece por conta da interposição de um recurso, do julgamento de um recurso, assim por diante, teria a ver com os efeitos devolutivo e suspensivo. Né? A gente vai falar o que é este e aquele efeito, o que é efeito devolutivo, o que é efeito suspensivo na sequência, tá bom? Mais recentemente, vários setores da doutrina, quando tratam deste mesmo tema, não se limitam a tratar do efeito devolutivo e do efeito suspensivo, mas indicam outros efeitos, como, por exemplo, efeito translativo, né? Efeito expansivo, que pode ser objetivo e subjetivo, e o efeito expansivo objetivo pode ser interno ou externo, né? Efeito substitutivo, e ao lado do efeito suspensivo, antecipação dos efeitos da tutela recursal. Qual dessas classificações está correta? Qual dessas classificações deve ser por nós levada em consideração quando nós estudamos a matéria? Vejam, estamos aqui num curso de graduação, eu considero, um ponto de vista bem pessoal meu, que quando a gente está aqui numa sala de aula, ainda que virtual, ainda que num ensino remoto, né, embora seja ao vivo, não é um sistema como EAD, né, como muita gente fala, mas enfim, eu costumo dizer que, e eu acredito de fato nisso, que mais importante do que transmitir alguma informação na sala de aula, seja na sala de aula virtual, seja na sala de aula presencial, o que um professor pode fazer, ou pode, aquilo com que ele pode mais contribuir para com os alunos, para com as alunas, tem a ver com a ideia, que me parece bastante importante, de aprender a aprender. Porque as informações estão aí, as informações estão disponíveis, né? E certamente, professor algum terá condições de transmitir a vocês todas as informações disponíveis. Antigamente, quando eu fiz faculdade, por exemplo, né, eu entrei na faculdade em 90, saí em 94, a gente não tinha internet como tem hoje, de modo que essas informações que hoje estão aí à disposição de todo mundo, a gente não tinha acesso a esses dados, né, como hoje se pode observar com muita facilidade, né? Então, a gente tem acesso a revistas, a gente tem acesso à jurisprudência, né? Então, jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive julgamento ao vivo realizado nos tribunais, inclusive, tribunais superiores, né? É algo que a gente não via antigamente. Então, e é nesse contexto que me parece que mais importante do que a gente transmitir uma informação, porque ela já está dada, ela já está disponível, vocês têm acesso a bibliotecas online, obras online, né?
Mais importante que isso, me parece que a nossa missão aqui é de, tanto quanto possível, nesses diálogos que a gente tem, falar exatamente disso, aprender a aprender, né? Por isso que, ao longo aqui desses nossos encontros, a gente tem feito um exame minucioso de julgados, com análise crítica, né, das decisões judiciais, e a gente vai fazer isso também quando falarmos de efeitos dos recursos. Semana que vem, se não houver aula presencial, espero que haja, mas se não houver aula presencial, a gente vai dar um passo seguinte fazendo uma análise de julgados, né? Porque daí a gente vai prosseguir com efeitos dos recursos também. Então, hoje, como é uma aula online, a gente vai fazer uma introdução dessa matéria. E repito e reitero, pessoal, o mais importante, a mim me parece, é que a gente tente desenvolver essa aptidão, né? Essa competência, vamos chamar assim, que é de sempre ter condições de aprender, né? É o mais importante. Eu acho que quando a gente para de fazer isso, a gente perde um pouquinho do sentido da nossa vida, né? Aprender e apreciar, aprender e, digamos assim, aproveitar aquilo de que a vida nos oferece nesses termos de aprendizado, né? Inclusive essa época toda que a gente está presenciando, vivenciando, né, na carne, na nossa vida pessoal, na vida familiar, na vida dos nossos amigos, esse momento angustiante, para muitos de nós, de muita depressão, inclusive, né, de muita tristeza, de muita angústia, de muita incerteza sobre o que vai ser o futuro, né, eu acho que até isso servirá para nós de aprendizado. Então, ao invés de ver isso como um momento de lamentação, e claro, a gente tem muitas razões para lamentar e para estar triste, e eu me compadeço com aqueles de vocês, aquelas de vocês que eventualmente estão passando por momentos difíceis, eu também passei por muitas coisas complicadas nesses tempos, sobretudo de pandemia, mas que a gente, tanto quanto possível, a gente aprenda com isso. Então, vocês são de uma geração que... Veja, vocês têm ali na faixa de 20, ali entre 20, 22, 23, 25 anos, mais ou menos, boa parte de vocês. E é uma geração que está começando a vida e presenciando isso tudo, né? Então, essas experiências vão ser contadas por vocês no futuro. E o que é que vocês vão fazer com isso, me parece, esse aprendizado que a gente vai ter que considerar também. Mas então, quando a gente fala de efeitos dos recursos, a gente tem... condições de examinar essa matéria sob uma perspectiva, digamos, mais tradicional, sob uma perspectiva mais ligada ao modo como a doutrina clássica tratava da matéria, ou se a gente optar por ler autores que têm desenvolvido estudos a respeito mais recentemente, a gente pode se deparar com outros critérios de classificação. E reitero a vocês aquilo que eu já falei algumas vezes, que as classificações não são necessariamente certas ou erradas, mas as classificações, elas são úteis ou inúteis, né? Então, se vocês olharem ali aquilo que vocês estudaram desde o primeiro ano de faculdade, quando a professora passava uma classificação para vocês, muitas delas, né, você poderia até dizer, não concordo com essa classificação, mas normalmente não é porque ela está errada, mas é porque, eventualmente, ela não tenha utilidade. E quando eu me deparo com temas dessa natureza, eu gosto de citar um trecho do que escreveu o professor... Escreveu não, na verdade, é um trecho do que foi recordado pelo professor Barbosa Moreira, numa palestra que ele deu há 20 anos, né? O professor Barbosa Moreira, saudoso professor Barbosa Moreira, sem dúvida alguma, um dos maiores juristas, né, da história brasileira, e professor de processo civil de mão cheia, baita escritor e assim também palestrante. E numa palestra, essa que ele proferiu em 2003, eu achei muito interessante o modo como ele a concluiu, falando exatamente esse texto que eu enviei para vocês ali no grupo do WhatsApp, é um texto sobre classificação das sentenças. E é muito interessante e tem a ver com o que nós vamos estudar mais adiante quando falarmos de tutela jurisdicional executiva. Então, recomendo a leitura. De todo modo, o que me fez voltar a esse texto
essa conclusão da palestra, que foi consignada aqui nesse trecho escrito, em que ele diz assim: permitam-me temperar com uma pitada de humor a aridez desta palestra. Em interessante ensaio de processualista italiano, ele se refere a esse texto deste autor, Cavalloni, né? Uma obra em homenagem ao professor Enrico Túlio Liebman. Aí diz ele: em interessante ensaio de processualista italiano, colhe-se a informação de que, numa velha enciclopédia chinesa, os animais se viam distribuídos nas seguintes 14 classes. Vejam como eles classificavam os animais. Primeiro, pertencentes ao imperador. Segundo, os embalsamados. Terceiro, os amestrados. Quarto, os bacorinhos. Quinto, sereias. Sexta, fabulosos. Sétima, cães vagabundos. Né? Oitavo tipo, os incluídos nesta classificação. Ainda o nono, que se agitam como loucos. Décimo, inumeráveis. 11º, desenhados com pincel finíssimo de pelo de camelo. 12º, etc. 13º, que quebram o vaso. E 14º, que de longe parecem moscas. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque dependendo do autor que vocês têm, ou da autora que vocês eventualmente têm lido, têm levado em consideração esses estudos, vocês podem ver que há, de fato, o que o professor aqui chama de animus classificandi, né? Ou seja, aquele propósito, aquela ideia, aquele intuito dos autores, dos escritores, de sair classificando tudo. E criando classificações, às vezes, não muito lógicas ou não muito úteis. E esse aqui é um exemplo de classificação ilógica e inútil, né? Será que em direito a gente vê classificações assim? Nos estudos, a gente vê classificações assim? Pode ser. Então, quando nós nos deparamos, né, com temas como esses que a gente... deixa eu só colocar aqui na tela o começo do artigo, né, só para vocês saberem onde ele está. Temas de direito processual, né? Que está aqui no site da USP, esse textinho, né? É um catálogo de artigos dele, e esse é o título do texto: Questões velhas e novas em matéria de classificação das sentenças, tá certo? Né? Que aqui, como diz aqui na nota de rodapé, é texto da conferência que ele proferiu em Foz do Iguaçu em 2003, então há praticamente 20 anos. Mas agora, isso aqui já não me interessa mais, eu só queria colocar para vocês que essas classificações que a gente estuda, elas são úteis ou inúteis. Então, não me parece errado estudar, né, os efeitos dos recursos à luz daquela classificação que os distingue em efeitos devolutivo e suspensivo. E nem critico quem opta por esse caminho. No entanto, sobretudo quando estamos aqui estudando a matéria, né, no curso de graduação, em que é muito importante que a gente tenha a melhor compreensão possível de como as coisas acontecem, a melhor compreensão possível do fenômeno. Então, também uma classificação mais ampla, desde que lógica, claro, desde que coerente com o nosso sistema, ela pode ser muito útil, né, para o nosso aprendizado. Não bastasse isso, isso é uma outra coisa interessante, determinados temas, com o passar do tempo, ainda que mencionados apenas aqui e ali na doutrina, com o passar do tempo, eles vão se tornando, por assim dizer, eles vão se institucionalizando, né? Então, antigamente, quando pela primeira vez alguém na doutrina falou em antecipação da tutela recursal, isso pode ter causado alguma espécie, né? Eventualmente, alguém pode ter considerado isso algo pouco apropriado. Mas, a partir do momento em que o tema é referido na legislação, né, ele é institucionalizado. Algo similar, né, a gente pode dizer, não é a mesma coisa, mas a gente pode dizer, quando aquilo que é
mencionado na doutrina, é estudado na doutrina, examinado por vários autores, começa a ser reproduzido também na jurisprudência. Então, vejam, não se trata apenas da opinião deste ou daquele autor, o que já é algo bastante relevante, né? Tamanha a importância da doutrina no contexto do estudo do direito, mas quando determinado assunto que antes ocupava apenas a atenção dos estudiosos, quando determinada classificação, que antes era apenas objeto de monografias, de manuais de direito, essas classificações começam a repercutir na solução concreta de problemas das pessoas, isso revela que estes temas ou estas classificações passam a experimentar um novo frescor para aquele que se dedica ao estudo do direito. Então, uma coisa, estou vendo aqui com a câmera aberta hoje, né, o Manuel e o Pietros, uma coisa é o Manuel dizer assim, eu quero estudar essa matéria aqui de direito penal, porque isso me interessa. Eu quero estudar isso aqui de direito internacional público, porque isso me interessa. Uma coisa é o Pietros dizer assim, eu quero fazer uma classificação aqui, né, dos atos administrativos, que me parece uma classificação mais apropriada. Mas eu vou fazer uma proposta aqui. Então, eu sei que é a opinião do Pietros, eu sei que é a opinião do Manuel, e eu respeito a opinião desses autores que estão escrevendo, estão defendendo teses, mas isso tem um determinado significado. Né? Em algum momento, isso passa a integrar o discurso normativo, passa a integrar o discurso, vamos chamar assim, jurisprudencial, que de algum modo também é normativo. Então, quando eu me propuser a estudar aquela opinião do Pietros, aquela opinião do Manuel, eu já a estudarei, né, com a perspectiva de que aquilo está resolvendo problemas das pessoas, está repercutindo na vida das pessoas concretamente. A primeira vez que eu soube que algo que eu tinha escrito havia sido citado, foi um colega meu, advogado de São Paulo, ele estava acompanhando um julgamento no Supremo Tribunal Federal, e de um caso bem famoso, né? Não vou falar aqui que era um caso de um político famoso na época, que até hoje é conhecido, mas na época era bem mais conhecido. E daí esse colega me ligou assim que ele saiu da sessão de julgamento e falou assim, o teu livro foi citado pelo ministro Sepúlveda Pertence, né? Assim, assim, assim. E o ministro Sepúlveda, baita ministro, né? Até hoje a gente estuda julgados que ele proferiu enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Tem uma importância ímpar na história da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, e aquilo me impactou profundamente. Por quê? Porque entendi que, a partir de determinado momento, aquilo que você escreve não te pertence mais, e para aquilo que interessa para nós aqui no direito, aquilo que você escreve pode repercutir na vida das pessoas. Eu não sou juiz, né? Não sou desembargador, nem ministro, mas aquilo que eventualmente eu, e assim vocês também, né, que estão aqui na sala de aula, ainda que virtual, vocês vão fazer mestrado, vão fazer doutorado, vão escrever artigos, vão escrever livros, e aquilo que vocês escreverem, eventualmente escreverem, aqueles que se quiserem se dedicar à vida acadêmica também, acabará repercutindo na vida das pessoas, né? Então isso muda um pouco. Então, por exemplo, hoje, com base digamos assim, no trabalho desenvolvido por um professor de que gosto muito como jurista e de que gosto muito como pessoa, que é o professor Barbosa Moreira. O professor Barbosa Moreira, ele foi muito importante para mim, pessoalmente, porque quando defendi a minha dissertação de mestrado, em 97, finda a banca, o professor Barbosa Moreira se dirigiu à minha pessoa. Eu não sou ninguém até hoje, mas eu era mais ninguém ainda naquela época, né? O professor Nelson Nery, melhor dizendo, se dirigiu à minha pessoa e disse assim, professor Nelson Nery, professor na PUC, né, terminamos a banca, dele disse assim, olha, vamos publicar esse seu trabalho que está muito bom. Né, e se tornou o meu primeiro livro publicado. Eu não estou encontrando aqui, mas assim. Vou pegar aqui na biblioteca para vocês. Que aqui
a primeira edição da minha dissertação de mestrado, né? Que virou livro e agora acho que está na sétima, oitava edição, não sei. Não está dando tempo de atualizar, mas bastante importante. O professor Nelson Neri, na tese de doutorado dele, né? Então, veja, estamos falando aí de um sujeito que influenciou significativamente uma geração de juristas. Professor Nelson Neri, na tese de doutorado dele, além dele ter falado de juízo de admissibilidade, de juízo de mérito, dos princípios, dos recursos, ele se dedicou sobremaneira à proposição de uma nova classificação dos efeitos dos recursos. Porque ele dizia o seguinte, que falar apenas em efeito devolutivo e efeito suspensivo não esgota tudo que pode acontecer, né? Seja por ocasião da interposição, seja por ocasião do julgamento de um recurso. E daí, o professor Nelson Neri Júnior propôs uma nova classificação. Para o professor Nelson Neri, ao invés de falar apenas em efeito devolutivo e efeito suspensivo, seria apropriado falar-se sim em efeito devolutivo. Mas ao lado do efeito devolutivo dos recursos, deveríamos falar também em efeito translativo, em efeito substitutivo e efeito expansivo. Isso que, para boa parte da doutrina, se poderia subsumir ou poderia extrair apenas do efeito devolutivo. E, além do efeito suspensivo, ou ao invés de falar apenas do efeito suspensivo, a proposta consiste em falar também da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aí você diria, poxa, Medina, mas daí a gente vai estudar isso porque é a opinião do professor Nelson Neri? Também. E isso já me seria suficiente para justificar o estudo dessa matéria. Mas, e aqui que vem aquilo que eu estou insistindo com vocês, esta classificação foi institucionalizada. Hoje, quem fala em efeito translativo não é apenas o professor Nelson Neri. Além de um sem número de autores, dentre eles, eu me incluo, né, nesse rol, usar a classificação proposta lá atrás pelo professor Nelson Neri Júnior, na jurisprudência, né, esse modo de pensar tem encontrado bastante repercussão, vamos chamar assim, né? E eu, inclusive, selecionei alguns julgados que vou enviar a vocês nos próximos dias para análise, né, para que a gente vá aprofundando cada um desses efeitos. Então, vejam, o professor Nelson Neri, quando ele falou em efeito devolutivo, translativo e outros que não seriam, ou que não se poderiam encaixar pura e simplesmente na denominação de efeito devolutivo, ele diz, dentre outras coisas, que esses efeitos, eles se assentam em princípios diferentes. Então, não é o momento de aprofundar agora, mas para distinguir o efeito translativo do efeito devolutivo, o professor diz que esses dois efeitos se assentam em princípios diferentes. Esses dois efeitos se assentam em princípios diferentes. Então, por exemplo, vamos ao Código de Processo Civil. Peço a vocês, por gentileza, que acompanhem comigo o Código de Processo Civil, artigo 2º. O artigo 2º do Código de Processo Civil, vejam ali, estabelece, né, que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Não me interessa tudo, né, o que a gente pode extrair deste dispositivo, mas me interessa apenas aquilo que está ali no artigo 2º, que é a demanda, o direito de demandar, que é uma manifestação do princípio dispositivo. Vejam, o processo começa por iniciativa da parte. Aqueles que estudam a matéria sob uma perspectiva mais refinada podem se lembrar de uma classificação, né, da relação de status, a relação em que as pessoas têm em relação ao Estado, ou seja, eu
tenho direito a que o Estado não interfira na minha esfera jurídica, a não ser que eu o provoque, né? Então, o processo começa por iniciativa da parte, não do órgão jurisdicional, né? É a parte quem provoca a atuação jurisdicional. Então, isso aqui é uma expressão do respeito à liberdade da pessoa, né? Por assim dizer. Agora, vejam, se o direito de recorrer pode ser considerado uma extensão do direito de ação, como a gente já falou, ou uma manifestação do direito de ação, se preferir, é correto dizer também que muito do que a gente estuda quando fala do direito de ação se aplica também aos recursos, e isso vai valer também para os efeitos dos recursos. Porque se o processo começa por iniciativa da parte, isso significa, pessoal, que é a parte que condiciona o início da atividade jurisdicional. Mas não apenas isso. Se vocês olharem também no Código de Processo Civil, o artigo 141, vejam, o que é que diz o artigo 141 do Código de Processo Civil? Que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe proibido, sendo-lhe vedado, conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, percebam que também aqui o Código de Processo Civil está, por assim dizer, prestando uma deferência a essa liberdade de que as partes dispõem de sujeitar ou não determinadas matérias a uma decisão judicial. Um pouquinho mais adiante, o Código de Processo Civil, já ali no artigo 492, né, caput, que é o que vai nos interessar aqui, ele diz que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. Aqui, percebam que o Código está falando da decisão extra e da decisão ultra petita. Muita gente confunde, né? Acha que é tudo igual. Na verdade, e claro, não tem nada a ver também com a decisão infrapetita. A decisão infrapetita ocorre quando eu peço X e Y e o juiz decide apenas o pedido X. Ele não se pronuncia sobre o pedido Y. Essa é a infrapetita. A ultrapetita é quando eu peço X e o juiz julga não apenas X, mas julga também Y, que ninguém pediu. Né? Então, eu pedi danos materiais. E o juiz julga o pedido procedente ou improcedente e julga um pedido de danos morais que ninguém fez. Né? É incomum, mas eu já vi coisas assim, decisões ultrapetita. A pior de todas, a pior das decisões é a decisão extrapetita. Porque a decisão extrapetita consegue ser, por paradoxal que isso possa parecer, ela consegue ser infrapetita e ultrapetita ao mesmo tempo. Por quê? A decisão extrapetita é aquela em que o juiz decide sobre algo que não se pediu, mas não decide sobre o que se pediu. Então, eu movi uma ação pedindo X. O juiz não decide X, mas decide Y. Eu movi uma ação pedindo a condenação do réu ao pagamento de danos materiais. O juiz não decide o pedido de danos materiais, de indenização por danos materiais, mas decide um pedido que não foi feito de indenização por danos morais. Essa é a sentença extrapetita. E por isso que eu disse que é a pior de todas, né? Ela não decide o que se pede, né? Aquilo que se pediu não foi objeto de decisão, mas decide algo que não se pediu, né? E isso pode acontecer, decisão extrapetita. Mas esse artigo 492, percebam, ele vincula, né, a atuação jurisdicional à provocação da parte. Daí-se dizer, né, que a atuação jurisdicional é condicionada à provocação da parte. Mas também, né, a medida da atuação jurisdicional, né, é definida pela parte. Né? Então, a parte condiciona e a parte define qual vai ser, né, a atividade jurisdicional que haverá de se realizar doravante.
Isso tudo, pessoal, decorre do princípio dispositivo. Tá? Princípio dispositivo. A atuação jurisdicional se dá se a parte provocar e na medida da provocação. Se a parte provocar e na medida da provocação. Isso vale para o sistema recursal? A resposta é positiva. Então vejam, eu dei exemplos a vocês, até aqui, de danos materiais e danos morais, e disse, olha, se eu pedir condenação de danos materiais, o juiz deverá julgar se esse pedido deve ser acolhido ou rejeitado, mas ele não pode falar de danos morais, porque ninguém pediu. Então ele não pode nem julgar procedente, nem julgar improcedente pedido de condenação por danos morais, porque esse pedido não houve. Ora, essa delimitação da atividade jurisdicional que se dá através do pedido também pode se dar nos recursos mutatis mutandis. Vejam o que diz o artigo 1002 do Código de Processo Civil. Está ali que a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Né? Então, aproveitando o problema de danos materiais e danos morais. Imaginem uma hipótese em que o juiz, profere uma sentença julgando improcedentes dois pedidos, o pedido de condenação em danos materiais e o pedido de condenação em danos morais. Né? Você advogando para o réu, sobretudo porque no contexto do Código de 2015, você sabe que pode haver uma sucumbência recursal, então você advogando para o réu, você diz, olha, o pedido de indenização por danos materiais, a gente não tem chance. A prova dos autos foi robusta contra a sua pretensão, então danos materiais, dificilmente a gente vai conseguir reverter a sentença. Te aconselho a não recorrer desta parte da sentença. Inclusive para não agravar a condenação sucumbencial, porque a gente já foi aqui, o réu já foi condenado a pagar honorários de, sei lá, 10%, sobre o valor atribuído à causa quanto a essa porção do pedido, e temo que se você perder em sede recursal, isso seja piorado. Então, aqui talvez não valha a pena recorrer, mas em relação à parte da sentença que não condenou o réu a pagar indenização por danos morais, ela está manifestamente errada. Né? Há jurisprudência no sentido de que em situações como essa aqui, cabe condenação por danos morais. Então, eu recorreria dessa parte da sentença. Você é obrigado a recorrer de toda a sentença? Não necessariamente. Você pode recorrer de apenas parte da sentença. É isso que está aqui no artigo 1002. Né? A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Aquela parte que não foi impugnada, se ela puder ser considerada um capítulo autônomo, né? Aquela parte transita em julgado. Né? Mais adiante, o Código de Processo Civil, quando disciplina o recurso de apelação, né, ele vai estabelecer no caput do artigo 1013 que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Vamos nos deter por um instante apenas no caput do artigo 1013. O que é impugnar, pessoal? Impugnar é pugnar contra, é ir contra. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Significa que nas razões de recurso, eu defini aquilo que pode ser objeto do julgamento. Há uma expressão latina para se referir ao que consta aqui do caput do artigo 1013. Tantum devolutum quantum appellatum. Tantum devolutum quantum appellatum. Inclusive, um dos julgados que eu selecionei para vocês e será enviado no momento oportuno para análise, como disse, hoje é apenas uma exposição introdutória, trata disso daqui. Né? A apelação devolverá ao tribunal conhecimento da matéria impugnada. Então, na minha impugnação recursal, eu delimito a atividade recursal. Né?
Então, se eu impugnei apenas o capítulo da sentença relacionada a danos morais, o tribunal não pode julgar o capítulo relacionado a danos materiais, né? Ok? Então, voltando, o efeito devolutivo é manifestação do princípio dispositivo, princípio que informa o sistema processual como um todo. Tanto é que, para explicar isso, eu parti lá do artigo 2º, depois do artigo 141, depois do artigo 492, né? E isso informa todo o sistema processual, inclusive o recursal. Então, assim como é a parte que condiciona a atividade jurisdicional e delimita a atividade jurisdicional, assim também no recurso, né, quando eu apelo contra a sentença, eu delimito aquilo que vai ser objeto de julgamento. Então, o professor Nelson Neri diz, olha, isso aqui é uma coisa. Agora, tem situações em que o tribunal haverá de julgar, haverá de atuar de ofício. Há circunstâncias, né, que impõem ao tribunal uma atuação independente, né, de provocação. Nesse caso, dizia o professor, a gente não pode mais falar necessariamente em efeito devolutivo, né? Porque nos casos em que a lei estabelece que o órgão jurisdicional deve atuar de ofício, eu não estou diante de manifestação do princípio dispositivo, mas de um princípio que lhe é oposto, chamado de princípio inquisitório, né? Que alguns gostam de falar em princípio inquisitivo, né? Porque tem gente que usa uma expressão para provas e outra para o resto, né? Mas enfim, eu quero que vocês entendam que em determinadas situações a lei impõe ao órgão jurisdicional atuar de ofício. E nos casos em que a lei impõe ao órgão jurisdicional atuar de ofício, né, nas situações em que a lei impõe ao órgão jurisdicional atuar de ofício, eu não estou diante de manifestação do princípio dispositivo, mas do princípio que lhe é oposto, né? Um princípio que informa também o sistema, mas que tem uma natureza diferente. E quando esse princípio incide no sistema, significa que, por determinadas razões, a lei reconhece que aquele assunto é um assunto de determinada relevância que justifica, né, que sobre ele haja manifestação de ofício. Por exemplo, Código de Processo Civil, no artigo 485, trata das situações em que, né, o juiz não resolverá o mérito. 485, o juiz não resolverá o mérito. Decisão terminativa. Ela não julga o mérito. Então, por exemplo, quando falta, né, algum pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, né? Quando falta legitimidade ou interesse processual. Nessas situações, né, nesses casos, o juiz não pode julgar o mérito, diz a lei. Bom, agora, o que me interessa chamar a atenção de vocês aqui, caríssimas e caríssimos, é o que consta do parágrafo 3º desse dispositivo. Vejam ali comigo. Está escrito: o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4º, 5º, 6º e 9º, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Então, enquanto o processo estiver vivo, enquanto o processo estiver caminhando, sobre os temas aqui referidos, e a gente destacou alguns deles, né, que está ali no 4º e no 6º, que estão mencionados também aqui no parágrafo 3º, sobre esses temas, o órgão jurisdicional haverá de se pronunciar ex officio. Isso vale para situações como essa aqui, e lá no processo de execução nós temos também exemplos. Eu vou começar cada vez mais agora, pessoal, a dar exemplos de processo de execução de tutela jurisdicional executiva, porque em breve nós entraremos nessa matéria, tá bom? Em breve nós entraremos nessa matéria. Então, o artigo 803 do Código de Processo Civil trata das situações em que se considera nula a execução. Então, a sanção prevista pela lei é a nulidade, caso ocorra um desses eventos aqui, né? Então, por exemplo, é nula a execução
se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. É uma situação, é um exemplo. A lei, né, sanciona com a nulidade a execução que tenha se baseado em algo que não corresponda a um título de obrigação certa, líquida e exigível. Agora, o que eu destaco aqui é o parágrafo único do artigo 803. O que é que diz o parágrafo único do artigo 803? Que a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Vejam, de ofício, ex ofício. Percebam que tamanha a relevância deste requisito, e assim das demais situações referidas nos incisos do artigo 803, o que a lei processual estabelece? Que é muito grave a execução não se fundar em um título executivo. Isso é de interesse não apenas das partes, mas também da própria atuação jurisdicional, porque eu, Estado juiz, não quero que as execuções sem título executivo prossigam. Esses processos têm que ser extintos, porque a execução é nula. E daí a lei estabelece que, faltando um título aqui referido, faltando um título nos termos do inciso 1º do artigo 803, é uma hipótese de nulidade que deve ser pronunciada de ofício pelo juiz. E os exemplos prosseguem. Né? Indo ali ao Código Civil, a gente vai ver situações em que a lei estabelece que, nos casos de nulidade absoluta, o órgão jurisdicional, né, o órgão jurisdicional deve pronunciar de ofício a respeito. Né? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vocês certamente estudaram já há muito tempo, mas vejam o parágrafo único do artigo 168 do Código Civil. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Então, os casos de nulidade que estão aqui, ó, no artigo 166, né, são situações, né, são circunstâncias que não podem ser corrigidas, ou melhor, são vícios que não podem ser corrigidos. Então, uma vez se deparando com um problema dessa envergadura, cumpre ao juiz declarar a nulidade do ato jurídico. Né? Percebam vocês, de ofício. Ora, também aqui, eu não estou diante de manifestação do princípio dispositivo. Por quê? Porque nos casos em que incide o princípio dispositivo, o órgão jurisdicional deve atuar apenas se houver provocação. É diferente, portanto, do que acontece com os casos de anulabilidade do ato jurídico, né, que tem prazo decadencial para pleitear a anulação do ato jurídico por erro, por exemplo, por outro vício do consentimento ou vício social. Né? Percebam vocês, portanto, pessoal, e aí o professor Nelson Neri entra chamando a atenção, dizendo, olha, nesse caso em que o órgão jurisdicional deve atuar de ofício, independentemente de provocação, eu não posso dizer que eu estou diante de efeito devolutivo, porque o efeito devolutivo liga-se à iniciativa da parte. O efeito devolutivo liga-se a essa manifestação de vontade da parte, realizada com a finalidade de limitar, né, ainda que não consciente, vamos chamar assim, mas com essa manifestação, a parte delimita a atividade jurisdicional. E isso é efeito devolutivo, que se baseia no princípio dispositivo. Agora, nas situações em que o órgão jurisdicional deve atuar de ofício, eu não estou diante do princípio dispositivo, mas estou diante do princípio inquisitório. Bom, quando o professor... Eu lembro que eu tive aula na PUC em São Paulo, no meu mestrado, em 1995, estava tendo aula, né? Em 1995,
Eu me recordo, pessoal, né, que naquela época, né, as teses do professor Nelson Neri ainda eram relativamente recentes e alguns até o criticavam, diziam, isso aí não tem utilidade, isso daí não faz muito sentido. E eu devo confessar a vocês que desde a primeira vez que eu li aquilo ali, eu achei genial. Mas era apenas uma opinião de um mestrando, né? Eu tinha meus 22 anos, idade de muitos de vocês aqui, estava começando meus estudos ainda. Mas, com o passar do tempo, aquilo vem ganhando corpo, aquilo vem ganhando reconhecimento. E só para citar aqui como exemplo, vou colocar aqui na tela para vocês uma pesquisa rápida que vocês também podem fazer no site de jurisprudência do STJ, escrevendo ali efeito translativo, né? Vejam, buscando-se pelas ementas, né? Pelos dados dos julgados que constam aqui, que são selecionados pela assessoria lá dos ministros, aparecem 265 acórdãos e mais de 6.000 decisões monocráticas que tratam da matéria sob essa perspectiva, né? Então, falando aqui do que é efeito translativo, né? Tratando aqui de consequências do efeito translativo no processo civil e no processo penal em relação a todos os recursos, né? Então vejam aqui, ó, com relação ao agravo, alegado julgamento extrapetita, por se tratar de matéria de ordem pública, e diante do efeito translativo do agravo do instrumento, a parte se sujeitou à modificação. Então percebam, né? A expressão não é apenas um capricho doutrinário, mas se trata de tema de inegável repercussão prática, né? Então, quando a gente estuda, né, os efeitos dos recursos, e me parece que o professor estava correto aqui nessa tese, que é uma das teses que ele defendeu em seu doutorado, em estudar de maneira destacada o efeito devolutivo do efeito translativo. Aqueles de vocês que eventualmente já estão estudando a matéria com o meu curso, né, de Direito Processual Civil, vocês devem ter notado, eu vou colocar aqui na tela, vou tomar a liberdade de colocar aqui na tela a página para vocês, onde eu começo a falar do tema. Vocês devem ter notado que eu estudo os assuntos, eu escrevo sobre esses dois assuntos em conjunto, né? Efeitos devolutivo e translativo. Mas não é obrigatório que seja assim. Seria possível falar só do efeito devolutivo e só do efeito translativo. Mas eu considerei interessante falar dos efeitos devolutivo e translativo lado a lado, pessoal, porque eu tenho a impressão de que isso facilita a compreensão do fenômeno. Então, por que falar em efeito devolutivo e ao lado dele falar do efeito translativo? Porque efeitos devolutivo e translativo se assentam em pressupostos, ou melhor, em princípios diferentes. Eu só vou entender o que é efeito translativo e efeito devolutivo com correção se eu compreender os princípios que informam, né, seja o sistema processual como um todo, seja o sistema recursal por consequência. Bom, então só isso aqui já justificaria não um abandono total daquela classificação a que me referi no início, que via os efeitos dos recursos apenas em efeito devolutivo e suspensivo, né? Mas pelo menos que ela fosse vista com ressalvas, porque vale apenas compreender o que é efeito translativo, quando é que ocorre o efeito translativo, quando é que não ocorre, não pode ocorrer o efeito translativo e assim sucessivamente. Ao lado dos efeitos devolutivo e suspensivo, devolutivo e translativo, merece menção também o efeito chamado substitutivo. Efeito substitutivo. O que é o efeito substitutivo? Vejam, quando o tribunal conhece do recurso, ou seja, quando o recurso é admitido, e o tribunal entra no mérito do recurso e diz que a decisão recorrida está correta, ou reforma a decisão recorrida, né?
o julgamento do recurso substitui a decisão impugnada. Isso tem muitas consequências práticas também. O efeito substitutivo está previsto, está disposto no nosso Código de Processo Civil, no artigo 1008. Né? O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Isso sucede se o recurso for provido para reformar a decisão recorrida. Se for desprovido, tem que ser conhecido, evidentemente. Claro que não há efeito substitutivo se o recurso for provido para anular a decisão recorrida, porque daí ainda o tribunal não julgou, né, aquilo que vai ter que ser resolvido ainda pelo órgão aquo. Isso tem bastante repercussão em relação à execução, por exemplo, em relação à competência para julgamento de ação rescisória, por exemplo. Mas isso não decorre propriamente do efeito devolutivo, embora alguns autores prefiram tratar deste modo, né? Então, além do efeito devolutivo, do efeito translativo, tenho também o efeito substitutivo. Ok? Mas vejam, pode acontecer ainda que por conta do julgamento do recurso, provoque-se uma ampliação do espectro desejado ali no recurso. Pode suceder duas coisas. Pode suceder, em primeiro lugar, que aquele que não recorreu seja beneficiado pelo recurso interposto por um dos litisconsortes. Percebam que, nesse caso, com o julgamento do recurso, ocorre, por assim dizer, uma extensão, uma ampliação, uma expansão, né, para se atingir com o julgamento do recurso, não apenas aquele que recorreu, aquela parte que recorreu, mas também outros litigantes. Então, imaginem vocês, estamos aqui hoje, neste momento, na sala de aula, com 50 pessoas. Imagine que eu digo aqui, olha, eu vou dar um presente para vocês, um objeto indivisível, um veículo, por exemplo, né, que a turma vai alienar, fazer uma rifa, coisa parecida, não sei. Um objeto indivisível. Alguém, indevidamente, né, pratica um ato de esbulho, tira esse objeto da posse de vocês. Pergunta-se, todo mundo pode mover ação de reintegração de posse em litisconsórcio? Sim, a resposta é positiva. Embora isso não seja obrigatório, porque cada um de vocês poderia mover ação autonomamente. Se vocês se unirem em litisconsórcio, esse litisconsórcio será unitário. Por quê? Porque a decisão tem que ser idêntica para todo mundo. Então, o pedido não pode ser julgado procedente para um e improcedente para outro, porque é um litisconsórcio unitário. Mas pode acontecer, eventualmente, que, ainda que todos vocês tenham movido a ação de reintegração de posse, o pedido sendo julgado improcedente, apenas um de vocês resolva apelar contra a sentença. Então, vejam, nesse caso, o recurso interposto por esse litisconsorte vai favorecer, em caso de provimento, não apenas aquele que recorreu, mas todos aqueles que estão na mesma condição, né? É o que a doutrina, no caso, a partir do professor Nelson Nery especialmente, né, chama de efeito expansivo subjetivo. Ocorre o efeito expansivo subjetivo quando outras pessoas são atingidas, no caso aqui, para serem beneficiadas, né, pelo julgamento do recurso. Outras pessoas, outras partes, outros litigantes, né? Agora esse efeito expansivo, ele pode ser não apenas subjetivo, pode se dar também, né, o que a doutrina chama de efeito expansivo objetivo. Efeito expansivo objetivo. Agora há pouco, lendo o artigo 1002 do CPC, eu disse a vocês que a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. E disse a vocês que a decisão, aquela parte da decisão que não tiver sido impugnada, ela transitará em julgado, né? Então, a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte, e aquilo que não tiver sido impugnado, né, transitará em julgado, se o capítulo não impugnado for autônomo.
E isso eu falei lá atrás. Vocês podem voltar a gravação lá daqui a pouco, quando eu disponibilizar, vocês vão ver. Ó. Capítulo autônomo transita em julgado. Então, se eu só estou discutindo o valor de danos morais no recurso, o valor dos danos materiais já transitou em julgado. Porque são capítulos autônomos, né? Agora, pode acontecer, pessoal, que eu impugne parte da decisão e, embora eu não tenha impugnado a outra parte, isso está aqui no artigo 1002, né? Embora eu não esteja impugnando a outra parte, com o julgamento da parte impugnada, né, poderá haver uma repercussão na parte não impugnada. Exemplo. Imagine que a sentença julgou procedente o pedido de declaração de paternidade e julgou procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de pensão alimentícia. O réu apela contra a sentença e não fala nada sobre a pensão alimentícia. Mas ele apela apenas dizendo, excelências, né, a sentença julgou em desconformidade com a prova dos autos, porque a prova produzida atesta que a minha versão dos fatos, né, é a verdadeira. Verdade, quando a gente diz que a verdade dos autos, a verdade dos fatos, né, significa que a minha versão é a que está apoiada nas provas, né? Então não é a verdade mesmo. Mas enfim, daí o tribunal olha e diz, putz, realmente, né, a sentença julgou procedente o pedido, mas o pedido de declaração de paternidade deveria ter sido julgado improcedente. Deveria ter sido julgado improcedente. E o faz, reforma a sentença para julgar o pedido improcedente. Daí vocês dizem assim, mas espera aí, e aquela parte da sentença em que o réu foi condenado a pagar a pensão alimentícia? Vejam, pessoal, esse capítulo, embora não impugnado, ele é dependente do outro capítulo. Ele é subordinado ao outro capítulo. Na medida em que, se o outro capítulo, aquele relacionado ao reconhecimento de paternidade, se ali o pedido for julgado procedente, isso repercutirá no segundo. Se ali o pedido for julgado improcedente, isso também repercutirá no segundo. Fosse o oposto, ou seja, se o réu tivesse apelado só para discutir o valor da pensão alimentícia, aí a parte da sentença que declarou a paternidade transitaria em julgado, né? Porque aquele capítulo é independente, né, do segundo que foi impugnado. Agora, se eu impugnar apenas o capítulo que tratou daquela questão prévia, e eu vou usar aqui uma classificação que eu, inclusive, mencionei na aula presencial, numa das aulas presenciais que a gente teve na semana passada, né? Eu tenho questões prévias e questões subordinadas. Essas questões prévias podem ser classificadas em questões preliminares e questões prejudiciais. Então, se o recurso versa sobre uma dessas questões prévias que foram examinadas na decisão recorrida, mas não versa expressamente sobre a questão subordinada, ok? O julgamento do recurso sobre a questão prévia poderá repercutir sobre a questão subordinada, ainda que não tenha havido requerimento expresso, né? Ainda que não tenha havido uma manifestação expressa a respeito. Isso, pessoal, decorre do que a doutrina chama de efeito expansivo objetivo interno. O efeito expansivo objetivo interno ocorre quando a parte impugna um dos capítulos da decisão ou uma das questões enfrentadas na decisão, ok? E por conta da modificação deste capítulo, que versa sobre uma questão prévia, preliminar ou prejudicial, inexoravelmente haverá repercussão na questão subordinada. Isso, então, tem a ver com efeito expansivo objetivo interno, né? Efeito expansivo objetivo interno. E o efeito expansivo objetivo externo? O que acontece no efeito expansivo objetivo externo? Pessoal, isso aqui também é importante.
E também tem muita repercussão prática. E não é uma mera manifestação do efeito devolutivo. Né? Ocorre o efeito expansivo objetivo externo quando, embora atacado um ato ou uma decisão apenas, né, a anulação ou reforma deste ato ou desta decisão repercutirá em outros atos ou em outras decisões que decorrem daquela primeira. Né? Então, se eu recorro contra a decisão que inverteu o ônus da prova, é uma hipótese em que, de acordo com o CPC, cabe agravo do instrumento. Né? A decisão inverteu o ônus da prova. Eu interponho o agravo do instrumento. Se esta decisão, que inverteu o ônus da prova, for anulada ou reformada, todas as decisões subsequentes que decorrem daquela primeira vão cair por terra. Né? É um princípio lógico. A doutrina, e na verdade é um princípio que não é só do sistema recursal, esse é um princípio de todo o sistema processual. Como nós estudaremos, inclusive quando estudarmos processo de execução, a gente verá, nós veremos, melhor dizendo, né, nós vamos estudar hipóteses em que pode suceder, por conta da alteração de uma decisão judicial, por exemplo, pode acontecer o desfazimento de atos executivos. E a gente vai ver hipóteses também em que a lei privilegia a boa-fé objetiva, né, e não desfaz ou não determina o desfazimento de todos os atos. Mas isso a gente vai estudar lá na frente. Mas também é uma manifestação desse princípio. Quando vocês estudam nulidades processuais, vocês vão se lembrar daquilo que parte da doutrina chama de princípio da contaminação dos atos processuais. Então vejam ali comigo o artigo 281 do Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, no artigo 281, vejam, o artigo 281 está ali na parte dedicada pelo Código às nulidades. Né? E daí o 281 vai estabelecer o seguinte, que anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Então, só essa primeira parte aqui é o que nos interessa. Né? Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Isso daqui é chamado, por parte da doutrina, de princípio da contaminação, né, dos atos processuais. Significa que, né, aquele ato que é o ato que, digamos assim, pressupõe, é a base dos atos que ocorrerão na sequência. Se aquele primeiro ato ou aquela decisão judicial for anulada, for reformada, outros atos processuais, outras decisões processuais, judiciais, vão cair por terra, na medida em que dependam daquela primeira. Isso é chamado, pela nossa doutrina, de, no caso, quando a gente trata da matéria no âmbito recursal, de efeito expansivo objetivo externo. Efeito expansivo objetivo externo. Tá certo? E agora a gente chega aos dois últimos efeitos. Né? Os últimos efeitos aqui nessa nossa aula introdutória. Como disse, repito, isso aqui é só uma apresentação da matéria, para depois a gente voltar com aprofundamentos. Código de Processo Civil, né, quando trata dos efeitos dos recursos, e quando trata particularmente dos efeitos da decisão impugnada por um recurso, estabelece em seu artigo 995, vejam ali comigo, Código de Processo Civil, artigo 995, que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Ou seja, as decisões recorridas, impugnadas por recurso, elas produzem efeito a despeito da interposição do recurso, é o que está aqui no artigo 995, caput do CPC. No entanto, o próprio caput fala ali na sua segunda parte que pode haver disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Diz o parágrafo único daí, então, que a eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, nesse caso, pessoal, a gente está diante de uma situação em que a lei autoriza que decisão judicial suspenda os efeitos da decisão recorrida. Isso é efeito suspensivo. Agora, notem, diz o 995 que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal, em sentido diverso. Então, um pouquinho lá na frente, Código de Processo Civil, no artigo 1012, estabelece a apelação terá efeito suspensivo. Aqui é um caso em que a lei impõe o efeito suspensivo. Aquela situação em que está no 995, caput ali, que a lei pode estabelecer que o recurso impede, né, a produção de efeitos. Vejam o que diz o parágrafo 1º. Começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação da sentença nos casos aqui referidos. Significa que quando incidir a regra geral que está no caput do artigo 1012, a sentença não começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Então, no sistema processual civil, de acordo com o artigo 1012, Código de Processo Civil de 2015, de acordo com esse sistema processual, e nos termos do artigo 1012, caput, a apelação, como regra, tem efeito suspensivo. A gente vai ver que a doutrina critica muito isso daqui, com razão, né? Não faz sentido, né, hoje isso funcionar assim ainda como regra. Mas há outras situações, e as demais situações, na verdade, dos outros recursos, impera a regra oposta, de que o recurso não tem efeito suspensivo automático, mas será possível a atribuição deste efeito ao recurso. Agora, notem, falar-se em efeito suspensivo faz bastante sentido quando? Quando estamos tratando de uma decisão que produz efeitos positivos, né? Então, o juiz proferiu decisão condenando o réu, né, a pagar pensão alimentícia. O juiz julga procedente o pedido numa ação de despejo. O juiz concede uma liminar em uma decisão interlocutória, né, sob pena de multa, cumprimento de algo ali sob pena de multa. São todas situações em que a decisão judicial está produzindo efeitos positivos. Então faz sentido falar em efeito suspensivo. Agora, pode haver situações em que o juiz não tenha deferido coisa alguma, o juiz tenha indeferido o que você pleiteou. Então, todos esses exemplos que eu acabei de mencionar aqui, né, em que o juiz julga improcedente o pedido de condenação ao pagamento de alimentos, ou o juiz julga improcedente o pedido de despejo, ou o juiz indefere uma liminar que foi pleiteada pelo autor. Em todos esses casos, falar em efeito suspensivo não faz muito sentido. Porque se você requereu algo e o juiz indeferiu aquilo que você requereu, se houver efeito suspensivo, eu vou ter a suspensão do nada. E suspender nada corresponde a nada também, né? Então, para tratar de situações como essa, é que a doutrina chamava, antigamente, de antecipação, de efeito suspensivo ativo, né? Na doutrina havia autores que, né, usavam a expressão efeito suspensivo ativo, porque diziam, isso aqui não é propriamente um efeito suspensivo, porque o tribunal vai ter que conceder algo. E mais recentemente, a nossa doutrina, inclusive cedendo aqui a própria letra da lei, né, fala agora em antecipação de tutela recursal. Isso aqui, inclusive, pessoal, é o que está aqui no artigo 1019, inciso 1º. Percebam que o artigo 1019, inciso 1º, diz que o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, à pretensão recursal, né? Isso aqui faz muito sentido quando a gente trata de decisões de cunho negativo. Então, notem, e agora sintetizando, de quais efeitos trataremos nas aulas subsequentes da nossa matéria? Nós vamos falar do efeito devolutivo, do efeito translativo, do efeito substitutivo, do efeito expansivo,
efeito expansivo subjetivo, efeito expansivo objetivo, e este efeito objetivo, expansivo objetivo interno e externo, efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal. É isso que vai tomar aí as nossas próximas aulas, e nós falaremos de cada um desses efeitos, de maneira um pouco mais aprofundada, em relação a todos os recursos. Então, a gente vai prosseguir, né, numa operação parecida com aquela que a gente desempenhou quando falamos do juízo de admissibilidade e do juízo de mérito dos recursos. A gente falou dessa matéria em relação a cada um dos recursos. A gente vai fazer a mesma coisa em relação aos efeitos, né? E com isso, junto, a gente vai falar também dos princípios que dizem respeito a esses efeitos. Assim como a gente falou, por exemplo, de princípio da taxatividade, etc., quando falamos do cabimento, aqui também a gente vai falar de princípios, né, como o princípio da proibição da reformatio impeius, né, aqui no contexto dos efeitos dos recursos. Essa era apenas uma aula de apresentação da matéria. Eu vou encerrar aqui a gravação e vou me colocar aí à disposição de vocês para, no tempo que a gente ainda dispõe, né, a gente discutir sobre dúvidas que eventualmente vocês tenham a respeito da matéria, tá ok? Obrigado por enquanto e eu fico à disposição de vocês. Obrigado.